O rombo federal não para de crescer. Qual foi o tamanho do déficit acumulado nesse ano? Quais são os números, André? 105 bilhões e 200 milhões de reais, Tiago. Esse foi o déficit primário nas contas públicas no acumulado de janeiro a setembro de 2024. Houve uma alta de 11,6% em relação ao mesmo período de 2023, quando o saldo negativo foi de 94 bilhões e 300 milhões de reais. O resultado parcial de 2024 foi o pior desde 2020, quando teve início a pandemia da Covid-19. Na prática, esse rombo apresentado dificulta a missão do governo em cumprir a meta fiscal para esse ano, que estabelece déficit zero, meta essa cada vez mais distante, Tiago. Sem dúvida. André Anelli com as informações do governo. Bom trabalho para você. Você ainda volta aqui no Jornal Jovem Pan. Mais um giro com os nossos comentaristas. Dora, essa discussão eterna. Você tem, claro, a situação das contas públicas, a promessa de déficit zero, o rombo muito grande e a discussão política no Congresso Nacional. Agora vem essa possibilidade de o orçamento ser adiado ainda mais por causa da discussão sobre o corte de gastos do governo federal. Dora. Pois é, o que está acontecendo, a gente está vendo a demora. Cada dia, ontem o ministro da Fazenda disse que só faltavam 2 detalhes, né? E até brinquei com você, mas como o diabo mora nos detalhes, pode ser que a coisa demore um pouco mais. E não tem dúvida, é isso que vai acontecer. Claro que não vai dar para anunciar amanhã, porque se ainda tem uma reunião e ele tem que consultar ainda os presidentes da Câmara e do Senado, dificilmente será feito assim num afogadilho, numa sexta-feira à noite, mas sei lá, né? Sabe-se lá. Agora, o que está havendo? Por que a demora? A questão não é mais fazer conta, quer dizer, a equipe econômica, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, já tem o seu desenho, né? Estão super fechados em torno disso, não querem, não abrem de jeito nenhum, mas já tem o desenho. Qual é o problema? A resistência interna no governo. A gente viu, tem reuniões, o ministro da Fazenda é confrontado, e até publicamente, porque vimos 2 ministros, o da Previdência e o do Trabalho, dizendo que se os gastos atingirem as pastas deles, eles simplesmente pedem demissão. Maior desaforo, né? Assim, um confronto com o presidente da República. Então, a tarefa do Haddad está sendo uma coisa hercúlea, porque precisa construir uma unidade dentro do governo, a concordância do presidente Lula, evitar que o PT saia de pau e pedra em cima do pacote e depois tem o Congresso. Então, eu não queria estar na pele do ministro da Fazenda. Como diz um livro que a gente conhece, de um colega nosso, desculpe, cujo nome acabei de esquecer, chama-se O Pior Emprego do Mundo, que é o ser ministro da Fazenda. Pois é, e Vilela, olhando os números das contas públicas, tem também informação sobre o déficit da Previdência, que é outra polêmica, se existe ou não existe déficit da Previdência no Brasil, porque tudo vem do dinheiro da União, mas de qualquer forma, o Thomas Trauma, viu, Dora? Me lembraram aqui. Ah, Thomas Trauma. É isso aí. A pergunta para você, Vilela, é a seguinte: em uma família, em uma casa, como todos nós temos aqui, a gente gerencia as nossas contas no dia a dia, né? Não tem como sobreviver com um rombo enorme como esse. Cada mês aumenta e se fala em déficit zero, né? Pois é, uma hora alguém vai ter que pagar essa conta. Claro. Muitas vezes, quando a gente fala de números tão altos, Tiago, às vezes é até difícil para nós, meros mortais, entender o que esses números significam. Então, pegar um exemplo interessante. Quando a gente fala do grande volume, do mega volume das emendas parlamentares em 2024, que é algo inaceitável, a gente está falando na casa de 50 bilhões no ano de 2024. Você vê que só esse déficit do último mês está falando o dobro disso. 105 bilhões. Estamos falando de um endividamento inaceitável. Uma hora, realmente, a conta tem que ser paga. Então, o governo passou 2 anos tentando flexibilizar, tentando arrumar formas de arrecadar para pagar essa conta, mas não adianta. Enquanto você não corta gastos e não bota a despesa no lugar, infelizmente, nós vamos ter esse tipo de situação acontecendo outras e outras vezes no Brasil.